Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. Vai. Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa tem como propósito maior unir, integrar o público rural com o público urbano. E nós temos hoje aqui um importante convidado, mas já nós vamos contar quem é. Mas, primeiramente, eu quero dizer para vocês que o nosso programa é um oferecimento de Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença. E nós 5 aqui hoje estamos muito felizes, muito alegres, porque choveu em grande parte do país, da zona agrícola. Tem muitos agricultores que estão sempre aqui conosco, já felizes, porque já começaram o plantio. Quem já havia plantado anteriormente está feliz também, porque as plantas estão nascendo com uma qualidade fantástica. Então, chuva traz alto astral, traz alegria. Então, estamos hoje muito contentes aqui. Então, esperamos fazer um programa bem diferenciado pela alegria interior de todos nós. E hoje nós estamos recebendo aqui um amigo muito querido da casa, o Eduardo Monteiro. O Eduardo Monteiro é um importante executivo da Mosaic, que lidera os negócios da companhia aqui no país, e ele vem falar conosco hoje sobre um tema muito importante, que se vai continuar subindo o preço do fertilizante, se vai ter fertilizantes para todo mundo plantar. Então, o Eduardo vai poder esclarecer tudo aqui para nós, todas essas questões. Então, para você já entrar aquecido, Eduardo, eu quero já soltar uma pergunta, porque você já entra com tudo aí. O Brasil importa cerca de 85% dos seus fertilizantes. E isso é uma interdependência muito grande do mercado externo. O que nós podemos fazer para mitigar isso e ter um percentual mais significativo de produção aqui no país? Eu me lembro bem, há 5, 6 anos atrás, aí, a própria Petrobras produzia nitrogênio, né, um negócio que ela saiu, e é cerca de 1 milhão de toneladas de nitrogenados aí que deixaram de ser produzidos, né? Então, o que fazer para que o nosso país possa ter produção local mais rápida, competitiva, eficiente, para depender menos do mercado global? Ô, Marcelo, bem, em primeiro lugar, boa tarde aqui a você, ao Tejon, ao Alexandre e ao Roberto, um fraterno abraço e uma atenção aqui e também um apreço todo especial pela sua audiência, pessoal do site aí de Notícias Agrícolas aí, que tem uma penetração impressionante. Marcelo, viajando pelo Brasil aí, você não sabe a repercussão que vocês causam por aí, eu sempre ouço bem de vocês. Mas indo direto aqui ao ponto, Marcelo, eu quero aproveitar a oportunidade de te agradecer pela pergunta, porque hoje existe aqui incertezas muito grandes com relação a abastecimento de fertilizantes. Vai faltar, não vai faltar, e assim por diante. Então, eu queria aproveitar o gancho para a gente começar a construir, elaborar e depois dizer como é que a gente vai reduzir essa dependência externa que hoje representa 85%, né? Então, eu diria para você que, olha, este ano, Marcelo, a gente vem fazendo um trabalho, a indústria brasileira de fertilizantes fez um trabalho muito bom. Até setembro, a gente já importou 20% a mais do mesmo volume que a gente importou no ano passado. Por quê? Porque desde o início do ano, ali no primeiro semestre, a gente vem trabalhando, alertando a todo o mercado, recomendando que se puxe antecipadamente, porque nós já sabíamos da intenção de demanda maior vis-à-vis uma situação da agricultura bem favorável em todas as commodities nesse momento, tá? Então, dentro desse contexto,
houve uma antecipação muito grande, e isso ajudou bastante. Essa antecipação faz com que a gente reduza um pouco da dependência dos gargalos logísticos que nós nos defrontamos com relação à entrada via porto, a disponibilidade de caminhões e assim sucessivamente. Agora, só isso per si não foi suficiente. O que o mercado vem atravessando, a gente vem atravessando aqui uma situação geopolítica bastante interessante, envolvendo o maior produtor de potássio do mundo, ele representa 20% da produção mundial, e atende o Brasil nessa mesma proporção, 20% do que o Brasil importa vem desse produtor, que é oriundo da Bielorrússia, e a Bielorrússia, nesse momento, vem sobre sanções comerciais da Comunidade Econômica Europeia e tem um novo lote, uma nova rodada de sanções comerciais e retaliações que entrarão a partir do dia 9 de dezembro, e esse capitaneado pelos Estados Unidos da América. Então, isso vem fazendo com que o mercado tenha uma certa incerteza na forma com que esses produtos estão chegando aqui no Brasil. Você tem muito hoje afretador, navios internacionais estão com medo de ir para a Bielorrússia para trazer esse produto de lá. E isso fez com que nós nos defrontássemos aí com alguns atrasos de embarques, que impactou aquele fornecedor que usa cloreto da Bielorrússia. Nem todos usam, a gente tem grandes fornecedores que vêm diretamente da Rússia e do Canadá. No caso da Mosaic Fertilizantes, o nosso vem do Canadá, nós não fomos impactados por isso. Além disso, nós temos produção própria aqui no Brasil, não é uma produção materialmente relevante, mas tem sim nossas minas em Sergipe que nos ajudam bastante. Então, esse é um fator que acabou impactando e trazendo esse contexto que a gente vive hoje. E aí, do outro lado da mesa também, a gente também vive aí os males da pandemia, né? Você tem toda essa questão atrelada a fechamento de portos internacionais, escassez de navios, que trouxeram algumas dificuldades no lead time para você trazer produto para o Brasil, quando eu falo em fertilizantes. A gente também sofreu bastante aí com não poder mobilizar um grande número de pessoas nas manutenções das operações aqui no Brasil, então algumas operações tiveram suas manutenções prejudicadas, isso gerou alguma instabilidade, que gerou pequenas rupturas, mas tudo isso vem sendo administrado, Marcelo, de modo que em 31 de dezembro nós estamos caminhando para mais um ano fantástico na indústria de fertilizantes. Nós vamos bater aqui um novo recorde de entrega, certamente, sairemos de 40 milhões e meio, que foi o ano passado, e estamos falando de 44,5, alguns já começam a falar em 45 milhões, ou seja, um cenário muito otimista, um crescimento fantástico. Agora, demanda puxa preço, Marcelo, o preço aumentou, e aí não é o Brasil que está puxando isso, são os principais mercados consumidores. Estados Unidos está aumentando, a Índia, estoques baixíssimos, eles precisam repor estoques, a demanda vai ser muito forte. A própria China também, que vem trazendo isso, e a China com agravante complementar. Nas últimas semanas, com toda essa questão da crise energética em evidência lá, substancialmente, a gente vem observando aí que o governo chinês adotou medidas no sentido de controlar as exportações, restringir as importações. Isso acaba gerando incertezas no mercado, gerando uma pressão altista de preço, e de fato a China, desde a última sexta-feira, vem monitorando todos os embarques das suas exportações de fósforo e de nitrogenados. A China para o Brasil, este ano vem cumprindo aqui mais ou menos, ela tem uma participação de 25% das importações brasileiras de fósforo, e para fins de nitrogenado, o valor absoluto não é relevante, a não ser por um produto que é o sulfato de amônio, que esse representa 70%, mas o sulfato de amônio não está na lista de controle de exportações, sim a ureia basicamente e todo o fósforo. Então esse cenário traz também, conjuga essa incerteza que faz com que os preços subam. Então, ao longo das últimas semanas, o pessoal viu aí o preço do fósforo subindo, mas o que mais subiu foi o nitrogenado. E aí o nitrogenado, no final, ele tem um impacto aqui do preço do gás no hemisfério norte. O inverno vem chegando, demanda vem aumentando, o preço do petróleo subiu, então você tem preço de gás nos Estados Unidos dobrou.
e o preço de gás na Europa triplicou e até dobrou, entre triplicou e dobrou em alguns países. E eu falei no início aqui que o preço da ureia disparou, foi de 500 para 800 dólares. Então, você tem todo esse contexto. Agora, Marcelo, como é que a gente faz para endereçar o que você me perguntou? Poxa, e a indústria nacional? Pois bem, olha, a gente vem ao longo desse ano, e foi uma iniciativa que a gente tem que dar crédito, tá? As autoridades governamentais aqui nos chamaram e estão montando um Plano Nacional de Fertilizantes, que é algo que o Brasil precisa. Quando a gente olha o agronegócio, é um item estratégico para a nossa cadeia aqui interna de exportação, e você não pode depender 85% de um insumo específico no final do dia, que pode causar um impacto relevante em todo o nosso gargalo de operação. Então o governo vem trabalhando, ouvindo em várias audiências, ouvindo aí os principais stakeholders, os produtores, agricultores, produtores internacionais, para fazer um assessment, entender, fazer um mapeamento de quais são as iniciativas que podem ser adotadas, e aí eles estão trabalhando aqui elencando uma série de políticas que vão, pelo menos a indústria endereçou pontos importantes, atrelados ao que pode ser feito para incentivar a produção local, para simplificar, para ajudar no financiamento, porque a indústria brasileira ela não veio crescendo ao longo dos últimos anos, não apenas pelo crescimento fantástico da agricultura, que foi muito grande, era difícil acompanhar, mas porque os projetos no Brasil aqui também, quando comparados a demais países do mundo, eles não eram tão competitivos. E aí você tem que colocar na equação não só uma questão de competitividade, mas uma questão estratégica, uma questão que, olha, isso aqui é um insumo importante para nós enquanto nação. Então o governo vem trabalhando nisso, a gente espera, a gente ouviu até o anúncio do presidente algumas semanas atrás, mencionando que está trabalhando num plano nacional para não faltar fertilizantes, quando na verdade a gente está bem com relação à falta de fertilizantes, quero tranquilizar o mercado, não estamos vendo isso, a não ser que haja rupturas em termos geopolíticas aí com essa questão envolvendo Bielorrússia, com essa questão envolvendo China, mas por enquanto, pessoal, olha, o mercado 2021 vai ser recorde, 2022 estamos bastante otimistas com relação a que teremos chuvas e trovoadas, mas passaremos bem. Diferente do mercado de defensivos. No mercado de defensivos, esse sim vem sofrendo bastante, e aí eu até estava mencionando ao Marcelo antes aqui do programa começar, que o programa da conexão do campo-cidade nos ajuda muito também a desmistificar isso. Olha, nós temos que diferenciar defensivo e fertilizante. Fertilizante, na linguagem popular, é o alimento da planta. Defensivo é o remédio, é a vacina. E o defensivo, grande parte da produção mundial defensiva está na China, está na Índia, vem sendo também muito impactada por essas restrições com relação à matriz energética, as restrições de energia, eles não vêm produzindo na mesma tocada, e conversando com colegas da indústria, o impacto é importante e é relevante, mas não é tão relevante quanto do fertilizante. Nós temos outras opções em fertilizantes ao redor do mundo. O defensivo não tem, mas aí eu vou deixar para você, Marcelo, e os demais colegas aqui, convidarem nossos amigos da indústria de defensivos para vir bater um papo aqui, que eu acho que vale a pena também, porque a situação é uma situação que inspira cautela e cuidados, principalmente com o glifosato. O glifosato aí é o item hoje que está pegando mais para o agricultor brasileiro no final do dia. Com isso aí, volto a vocês, senhores, senão eu vou falar até o final do programa. Marcelo, me corta. Monteiro, posso fazer uma pergunta para você? Claro. Deixa eu te falar. Primeiro, muito obrigado por sua presença, sua fala muito clara e firme, como sempre. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós que estamos há mais tempo nesse negócio de adubo, acompanhando, etc., no passado, o que era a distribuição de adubo no Brasil? Primeiro semestre, acontecia aí 30% do mercado, e no segundo semestre, 70% do mercado. Essa era uma proporção que todo executivo do setor de fertilizante, quando eu comecei minha vida profissional, me ensinava, né? Não, é 30, 70 e tal. Só que a gente era um país de 15, 20 milhões de toneladas de importação de adubo, tá? E a gente foi virando esse monstro, virando um bicho aí de 45 milhões de toneladas de consumo esse ano, talvez seja 47 ano que vem, enfim, estamos virando um país indo para 50 milhões de toneladas de adubo, dos quais a gente importa um volume acima de 40 milhões de toneladas. Estou pensando estrategicamente, tá, Monteiro? É uma pergunta
E o que acontecia normalmente é que no segundo semestre o hemisfério norte já tinha feito seu plantio, tá certo? Já tinha consumido o grosso do adubo, e nós brasileiros, ficávamos no mercado internacional meio sozinhos, assim como o pico de consumidor, etc. A realidade é que é difícil a gente ver uma entrega logística possível de atender volumes que vão lá para a casa dos 50 milhões de toneladas, tudo no segundo semestre, com a proporção histórica, e, num certo sentido, a gente começa a disputar, num primeiro semestre, uma matéria-prima com os grandes consumidores de adubo do mundo, no caso da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Europa. Como é que você vê essa mudança estratégica? Me parece isso, do ponto de vista de abastecimento, de antecipação de compras, de fornecimento, é uma mudança muito relevante, né, em termos de volumes totais. Como é que você enxerga? Acho que é importante todos nós percebemos o desafio que é essa originação e essa colocação da matéria-prima no Brasil. Se você pudesse ver qual que é a sua visão estratégica sobre esse assunto, eu acho que é uma pauta importante. Esse é um tema absolutamente relevante, Marcelo, Alexandre, e eu vejo que, bem, a nossa matriz logística, ela vem melhorando. Hoje a gente já vem com uma ampliação muito importante em termos de entradas portuárias no Brasil. A gente vem também com o advento das ferrovias, que vão ser, Alexandre, grandes viabilizadores de reduzirmos essa concentração exacerbada, porque essa concentração, por mais que a gente se esforçasse em evitá-la para não competir com o mercado externo, mas você tinha uma questão logística aqui pragmática. Olha, não tinha ferrovia, precisava de caminhão não ia numa viagem única, ele tem que descer com grão para subir com fertilizantes. Hoje, com os novos modais logísticos, ferrovia, hidrovia na região norte, isso é uma realidade que a gente pode já transpor. E aí, dentro desse contexto, Alexandre, é fundamental que a gente procure diversificar a nossa matriz de fornecimento, de modo que você não coloque todos os ovos da sua cesta num local só. Algumas situações, infelizmente, você não vai conseguir limitar, porque no caso do cloreto, especificamente, você tem poucos produtores no mundo, por isso que a gente está hoje com esse gargalo envolvendo uma potencial situação com Bielorrússia, que eu acredito que possa ser resolvida aí ao longo dos próximos meses, mas o exemplo da China é bem claro. Você pega para o defensivo, uma dependência enorme. Para nós, no fertilizantes, cara, você tem a possibilidade, países do norte da África, que são players importantes, você tem o Oriente Médio, players importantes, você tem o leste europeu, players importantes. Então, essa diversificação da sua matriz de suprimento lhe possibilita você buscar em origens distintas, tentar escapar um pouco dessa competição com os mercados que crescem ao redor do mundo e nos permita internalizar esse produto, trazer esse produto para dentro do território nacional, perto do mercado consumidor, para que a gente possa escapar de situações como essa. A gente estava falando aqui, ó, a chuva chegou, coisa ótima, chuva chegou, janela ideal de plantio, vai vir, se Deus quiser, também uma safrinha muito boa para a gente, Alexandre, mas essa chuva aqui está gerando fila adicional no porto. A gente estava aqui na reta final para receber os navios, e essas chuvas, 3, 4 dias de chuva no porto, 3, 4 dias de navio parado. Então, hoje você tem aqui a fila média em Santos, 30 dias, fila média em Paranaguá, 30 dias, mesmo com toda a melhoria que a gente teve ao longo desses últimos anos. Então, eu vejo diversificação fundamental. E vou mais a fundo aqui, viu, Alexandre? Eu tenho acostumado, nesses últimos dias que a gente vem ouvido falar muito dessa frase de falta de fertilizantes, ó, o nome do jogo, para você, produtor, que quer tomar uma decisão a partir de agora, é matriz de fornecimento segura. Olhe de quem você compra, conheça seu fornecedor, saiba a procedência dele. E aqui eu vou tomar a vantagem de estar aqui usando o boné da Mosaic para falar, nós somos o maior produtor nacional, representamos 60% da produção nacional, nós temos acesso a portos, eu não dependo de porto público, tenho 2 terminais privados aqui no Brasil, um no Paraná, outro no estado de São Paulo. A gente tem hoje uma base de fornecimento
que não está dentro do viés dessas crises geopolíticas. Então, estou dando exemplos aqui de que, ao tomar uma decisão, produtor, leve isso em consideração, porque o mundo hoje está cada vez mais complexo. Mas, basicamente, essa é a minha visão, viu, Alexandre? Eduardo, deixa eu complementar um pouco a pergunta do Alexandre e também a do Marcelo, uma coisa que você já falou na tua exposição inicial. Esse Plano Nacional de Fertilizantes, que está lá na Secretaria Estratégica da Presidência da República, que é, como você disse, muito importante para o Brasil mesmo. Era importante e demorou para a gente ter essa expectativa. Apesar de que o ministro Stefanes também montou um grupo de trabalho no tempo dele que não concluiu o trabalho. A minha pergunta é a seguinte, Eduardo. Qualquer decisão que seja tomada nesse assunto implica investimentos muito grandes e retornos lentos. Não é uma coisa que se resolve em 1 ou 2 anos. É um processo mais lento do que isso aí. Quer dizer, nós ainda vamos ficar dependendo por 2 ou 3 anos dessa importação, né? Nesse cenário de pandemia, somado com o problema da Bielorrússia e China segurando exportação, você enxerga no curto prazo o problema? Esse ano você já falou, vai ter dupla todo mundo, aumenta 20% a importação, vão ter resultado com eventual problema de logística da entrega, mas vai ter para todo mundo. Mais caro e tal, vai ter para todo mundo. E para o ano que vem? Como é que você enxerga para o ano que vem a situação? Dado o fato, eu queria que você respondesse, esse plano de fertilizantes não tem resultados imediatos também, e aí como é que fica? Não, é um fato, Roberto. Projetos de fertilizantes, projetos de mineração, projetos de longo prazo, você não vai colher o benefício disso no curto espaço de tempo, mas é importante essa movimentação do governo para facilitar os investimentos na produção doméstica, com política de incentivo da produção nacional, isso é fundamental. A gente, do lado da iniciativa privada, vem tentando contribuir, propondo ações para superar toda essa dependência tecnológica do setor de fertilizantes, trazendo coisas diferentes. Por exemplo, aqui, Roberto, eu ouvi você falar de organomineral. Você tem toda a razão, a gente tem que procurar esse tipo de coisa também. Então, propor ações que contribuam aí com o aumento de ofertas de insumos é fundamental, mas isso não vai resolver no curto prazo. Você está coberto de razão. Aí quando você olha para 2022, aí eu vou falar 2 coisas aqui, Roberto, que eu vou aproveitar a chance também, porque daqui a pouco vai vir aqui a pergunta, é o momento de eu comprar fertilizante? Então já vou falar aqui, vamos lá. Olha, eu vou quebrar essa pergunta em 2 e a que você fez eu vou responder na segunda parte. Primeira parte, senhores, vivemos momentos importantes agora para a safrinha. E nesse contexto, o agricultor que vai plantar safrinha não tem como esperar mais, tem que tomar posição, o lead time é complexo, a gente vai ter que importar esse negócio, vai ter que antecipar a chegada, a gente, pelo cenário da janela ideal aqui de clima, a gente vai ter sim uma bela janela para plantar safrinha, a gente vai querer escapar da concentração, então é importante que você que não tomou a sua decisão, tome a sua decisão, siga adiante com esse processo. Quando você olha, por exemplo, estou falando da situação do milho, a relação de troca não é boa, Roberto, é uma das mais altas dos 10 anos. Porém, quando você olha a rentabilidade continua no azul, com essa janela de clima muito favorável. Poxa, é uma rentabilidade que a gente está falando que o mesmo patamar que tivemos há 2 safras atrás, que era uma rentabilidade muito boa, adequada, remunera, justifica você fazer esses investimentos. E dentro desse contexto, você não tem como escapar, é agora. Além disso, você tem também aquele pessoal aqui de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, até do Tocantins, que não comprou muita coisa ainda não, viu? Principalmente estou falando de cana, ninguém compra, tem muita coisa para cana para comprar, e o pessoal do café, que também não comprou tudo. E aí, pessoal, o cenário aqui é absolutamente o mesmo. A gente aqui, daqui até o final do ano, a gente não está vendo uma janela de correção de preços. A crise energética da China, esse problema de gás no hemisfério norte, são itens que vieram para ficar, não vão ser corrigidos de imediato.
E essa questão envolvendo o cloreto da Bielorrússia, olha, é uma questão geopolítica que é muito complexa. Eu acredito que, por representar 20% da produção mundial, a gente vai conseguir mobilizar aqui os entes governamentais, no sentido de nos ajudar a estabelecer uma janela para fins de produção alimentar. Isso deveria ficar fora. E é isso que nós do setor de fertilizantes encaminhamos cartas para o governo brasileiro, para o governo americano, para o governo da Bielorrússia, para a própria FAO na ONU, alertando sobre esse problema, tentando sensibilizar, e eu mesmo já estive falando com a ministra Tereza Cristina sobre esse tema, alertando da importância do governo brasileiro colocar isso em perspectiva. Então, a gente acredita, Roberto, que em se superando esse tema, e aí eu vou para a segunda parte da tua pergunta, a gente, teoricamente, não deveria ter nenhum gargalo mais crítico. O que a gente tem é uma escalada de preço importante, e aí, quando você olha a relação de troca, o mercado brasileiro, nos últimos anos, se acostumou, olha, o mercado roda bem até dezembro, ali vai rodar muito para a safra do ano que vem, e aí eu já fui para a safra de verão. Este ano é bastante cautela que tem que ser olhado, porque a relação de troca, quando você pega para a soja no Mato Grosso, pelo meu cálculo médio aqui, hoje é 25 sacas por hectare, no ano passado, nesse mesmo período, eram 13, poxa, é algo bastante relevante. O agricultor continua... o agricultor continua ganhando dinheiro, continua positivo, continua, o nível de rentabilidade é bom, continua, e aí é uma coisa que a decisão soberana é do produtor no final do dia, Roberto, mas como a gente fala muito de negociação de safra, para ele negociando paulatinamente, ter um preço médio, num cenário tão nervoso como estamos no mercado de insumos este ano, minha recomendação é ele avaliar e fazer compras parciais, não compra tudo, porque a relação de troca está muito alta, mas eventualmente se ele está preocupado em querer travar um pedaço, cara, vai lá, faz um pedaço, faça uma política gradual, como ele faz na venda também dentro desse contexto, porque a gente não tem uma resposta definitiva aqui, Roberto, para dizer que definitivamente não vai ter problemas, porque depende muito dessa questão geopolítica e tem essa questão energética, mas eu vejo que a gente sim eu estou bastante otimista que a gente vai poder navegar nesse cenário incerto, mas atendendo todas as demandas do mercado. Eduardo, queria aproveitar aqui a tua presença e falar um pouco da cidade. Está uma onda de passar o mico um para o outro. Né? E a gente tem ouvido muito o aumento do preço dos alimentos, problema de fome, e agora surgiu aí até essa coisa que eu queria que você nos ajudasse a esclarecer se é mito ou é fato, que os fertilizantes seriam também responsáveis pelo aumento de preço dos alimentos. Nos ajude a responder isso para os nossos amigos urbanos, por favor. Não, obrigado pela pergunta, Tejão. E aqui é uma questão filosófica. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, Tejão? Mas o que aconteceu foi que o fertilizante, ele foi... O motivo pelo qual a gente vem assistindo essas crescentes subidas de preço, isso se iniciou já no início da pandemia do Covid, foi com a demanda. Então, você teve uma demanda muito forte crescendo nos principais mercados consumidores ao redor do mundo. O Brasil é um exemplo, olha, 2019 para 2020 saímos de 36, fomos para 40. Este ano aqui eu estou falando, vamos de 40 para 44,5, 45 milhões. A gente está falando de crescimento de 2 dígitos por 2 anos consecutivos em projetos de mineração de longo prazo. Então, esse choque de demanda faz com que você tenha, no final do dia, uma pressão natural de preço. Aliado a isso, eu falei já de questão de energia, falei da questão da Bielorrússia, mas tem outras coisas, tá, Tejão? Tem, em agosto, tivemos um furacão na Flórida. Esse furacão, ele impactou significativamente algumas plantas de produção de fertilizantes. Então, só a nós da Mosaic tivemos ali 300 mil toneladas de produção impactadas por isso. A gente teve também, no Canadá, no início do ano, 2 minas de potássio que foram submersas. A exploração de potássio ela é subterrânea, então teve problema de infiltração,
de água nessas minas, você tem que evacuar as minas por uma questão de segurança, acabou a exploração comercial nessas minas, você de repente tirou aí 1 milhão de toneladas de cloreto de potássio disponível do mercado. Então, esse cenário de forte demanda, combinado com essa questão de restrição de oferta, tem puxado os preços para cima. E aí, só esse ano aqui, Tejon, poxa, eu tenho aqui os dados aqui, estão aqui na minha frente, inclusive, olha, ureia esse ano, nos últimos 12 meses, para ser preciso, subiu 180%, o fósforo subiu 100%, e o cloreto subiu 200%, Tejon. Então, é uma combinação desses fatores. Agora, o que vem acontecendo, e que isso vem se colocando mais em evidência, é que a inflação vem aflorando na ponta agora. Então, o agricultor, o ano passado, ele não pegou todos esses aumentos, porque ele comprou parte disso antecipadamente. Então, se você pegar os dados do IMEC, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária Aplicada, ele diz que esse ano, no Mato Grosso, o custo de produção subiu em média 20%. Aí você fala, como? Você acabou de dizer que o adubo subiu 100%, 200%? É porque, nesse caso, o agricultor tomou as suas decisões ali no Mato Grosso, todas antes de dezembro de 2020. Então, ele escapou dessa subida de preço. E agora o que a gente vem se defrontando é relações de troca altíssimas, preços altíssimos, e nós teremos sim, de fato, uma relação de troca bastante diferente no campo. Mas... Monteiro, se você me permitir, só um pitaco aí, que eu acho que a sua pergunta é muito boa, tá, João? Eu fiz uma palestra semana passada no colégio das minhas filhas, que é aqui em São Paulo, colégio urbano. E essa pergunta, um aluno e o professor de geografia me fez. Foi interessante que você trouxe. Escuta, mas se a batata é um produto produzido no Brasil, por que a batata está subindo de preço, tá certo? E a soja a gente entende, tem demanda internacional, o milho tem demanda internacional, mas a batata é produzida aqui. E a resposta está aí nesse enigma que o Monteiro trouxe, tá certo? Que, primeiro, gente, o que puxa preço de adubo são os principais grãos, porque esse sim é o grande volume de consumo. Então, a hora que o trigo sobe de preço, a hora que o arroz no mercado mundial, principalmente na Ásia, sobe de preço, a hora que o milho sobe de preço, são os grandes puxadores de demanda de adubo. A hora que o adubo sobe de preço, ele pressiona os custos de produção de tudo. Então, dobrou, triplicou, a turma que planta batata, né, todo mês aí tem tomate, vai tudo. Alface, hortifruti, é isso aí. Todos os hortifrutis, você não compra antecipado, isso você vai comprando e vai plantando. Então, as pessoas têm uma compressão de margem muito grande, isso tende a achatar a área plantada, diminui a oferta, porque as pessoas estavam tendo prejuízo, até que o preço sobe para replantar e continuar para frente. Então, enquanto tivesse choque de custo, mesmo ele vindo de fora, ele passa por toda a cadeia. Aí, claro, a hora que o milho também sobe de preço, o farelo sobe de preço, o frango vai subir de preço, o leite vai subir de preço, tudo que depende. Então, é um mercado que se comunica e mostra para a gente a importância que é a resposta na produção de insumos que vai vir. Quer dizer, nesse momento, a rentabilidade de produzir fertilizante aumenta, as empresas vão tomar as decisões de investimento, vão ampliar os investimentos e o preço do fertilizante vai cair no devido momento, tá certo? Só que, como o Eduardo estava falando, demora um tempo, porque são investimentos muito grandes, é mineração, fazer uma planta dessa tem todo, né? Imagina, só a parte ambiental, você tem que aprovar projeto, né? Todo investimento, até começar a operar um negócio grande como esse, demora tempo, mas ele vai vir, que foi o que aconteceu. Gente, o ano passado, o adubo estava nos preços mais baixos de uma década, eu acho, né, Eduardo? Isso aí. Por que ele estava tão baixo? Basicamente porque o grão em dólar estava muito baixo e porque tinha sido feito investimentos no passado que baixaram o preço do adubo. A hora que a procura subiu, aí a oferta não dá conta no curto prazo, demora um tempo. E aí, para colocar a cor aqui no teu número aqui, o Alexandre, para informar para o Tejon, dos 44 milhões de adubo que a gente estima consumir esse ano, Tejon, 25 milhões de toneladas
Então, com soja e milho, é o carro-chefe, 25 milhões. Aí você vem com cana, 5 milhões, trigo, 1 milhão, o algodão, quase 2 milhões, mas aqui estão os carros-chefes. As demais culturas, efetivamente, acabam sendo impactadas pela forte demanda que os grãos acabam puxando. E aqui, bioinsumos, vai rolar bioinsumo? Não? Edu? Desculpa, Tejão, se vai rolar os bioinsumos. Isso tende a crescer? Tende a crescer porque você tem hoje, Tejão, também todo um trabalho bastante importante atrelado à ESG, atrelado à sustentabilidade. A gente já tem essa questão das culturas aqui focadas no baixo carbono, o próprio mercado de crédito de carbono, a gente observa que os primeiros projetos na agricultura brasileira sendo desenvolvidos, algumas iniciativas, a gente participa de uma que a Bayer vem conduzindo, nós somos o parceiro deles no fertilizantes, auxiliando nisso. Então, participando desse processo, a gente percebe várias iniciativas nesse sentido. Esses dias, eu discutindo internamente na minha organização, recebi 3 ligações de 3 grandes produtores do Brasil querendo saber qual era a pegada de carbono do meu fertilizante no final do dia. Nós nunca tínhamos tido isso. Então, existe sim uma preocupação nesse sentido, isso vai acontecer e vai ajudar muito nessa questão da pegada da sustentabilidade. João. Eduardo, existe um ponto aqui nessa nossa discussão que, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, quando a Petrobras desistiu de produzir os nitrogenados, ela tinha um cenário lá de fertilizantes $250 a tonelada. Hoje, ureia aí, você falou que estava 500 e foi para 800, né? Então, isso muda totalmente a análise de viabilidade e do equilíbrio desses investimentos, seja do nitrogenado, seja do fosfatado e seja do potássio, por exemplo. Quando o potássio está muito baixo, é o Canadá, a Rússia e a Bielorrússia. Agora, com potássio no preço que está, o projeto nosso lá do Sergipe está competitivo, quem sabe aquelas minas que foram identificadas na Amazônia possam ser altamente viáveis, né? Outras fontes de fósforo aqui no Brasil, que numa condição de preço baixo não são competitivas, não conseguem enfrentar a competição do fosfato de Marrocos, né? E nessa nova realidade de preços pode se mostrar competitiva. E isso pode incentivar fundos de investimentos, investidores globais aí, a se interessar por esse segmento, porque o que mais tem no mundo hoje é dinheiro para investir. O que falta são bons projetos que deem bons retornos, né? E quem sabe esse setor pode receber aí bons investimentos nos próximos anos. E eu queria colocar só mais um ponto aqui também, que eu acho que é muito importante. Você, agricultor, que está nos assistindo, que viu essa explanação, aqui como especialista de gestão, eu queria dizer para você, agricultor, que você precisa fazer conta, né? E o próprio Eduardo mostrou que o momento ainda é favorável, mas você precisa fazer conta para você planejar a aquisição dos insumos e o plano de comercialização, para você fazer isso de forma integrada, para você preservar a sua rentabilidade. Por exemplo, nós tínhamos, até uns 3 meses atrás, aí, soja de $16 no bucho, que podia muita gente já ter vendido, né? Quem não vendeu, pelo menos no final da semana passada, quando vi, o preço era $12,50, né? Então, nós já temos um preço muito menor. Então, é uma realidade, isso no milho também, nas outras culturas e tal. Então, é muito importante que você, agricultor, faça gestão, faça planejamento, construa a sua estratégia para você, independente do cenário, você ser rentável, competitivo e poder ganhar dinheiro num cenário de tantas incertezas. Marcelo, eu queria fazer um comentário aqui. Foi tão importante essa conversa com o Eduardo Monteiro, mas tão importante para nós, porque ela realmente abriu um palco iluminado para a gente. E é o seguinte, essa é uma crise global, não é um problema do agricultor brasileiro, é uma crise global
determinada em parte pela pandemia, que levou a um crescimento de demanda, vis-à-vis uma falta de estoque adequado. Essa crise de demanda trombou com problemas de logística, falta de gente, falta de caminhão. Eu estou vendo na Inglaterra hoje, a Inglaterra abriu um concurso para contratar 100 motoristas de caminhão, contou só 20, ninguém quer guiar caminhão na Inglaterra. Há um problema sério, container, o Eduardo falou, navio que não vai na Bielorrússia de medo de chegar lá e não ter o que carregar, portos com 50, 60 navios esperando. Então, é um problema que transcende o Brasil. É um problema da pandemia somado com a globalização. E que tem a ver, por exemplo, com negócio, com outros temas, né? Telefone celular, automóveis, caminhões, estão parados porque falta peça. Então, as cadeias de produção sofreram um processo de rompimento em alguns momentos determinado pela pandemia. Então, isso é que é a gravidade do processo. Não é um problema brasileiro. O Brasil tem um adicional de período utilizado que importa 85% do que consome. Então, é um drama brasileiro, é isso e o câmbio, que nos leva a pagar um pouco mais caro pelo processo. Então, realmente, é um problema grande. Só terminar, Alexandre, que tem a ver com essa questão global, né? E que nos afeta diretamente. Agora, o que o Eduardo está dizendo é o seguinte, a tendência é que a adubo não cai de preço tão já, não. Então, pessoal de safrinha, cana, café, laranja, pasto, hortifruti, pense e faça aquilo que o Marcelo falou. Faça uma gestão negociada, como você vê na soja parcelada, compra parcelada, para não correr riscos grandes. Desculpa, Alexandre, quero terminar só essa... Não, eu que peço desculpas por ter atropelado aí, é que você já me... Né, eu queria falar de outra perspectiva da fala importante do Eduardo. Olha só, gente, a China é grande exportadora de fósforo e de ureia. Nós estamos falando da Rússia, certo? Quando a gente fala que a China depende da nossa soja, depende da nossa carne bovina, o mundo depende do comércio de adubo da China. Nós, brasileiros, que somos aí o quarto consumidor de adubo do mundo, importamos 85% do adubo que vem da Rússia, que vem do Canadá, que vem dos Estados Unidos. Isso significa que nós temos que ter bom relacionamento, boa estratégia diplomática com todos esses países. Nós estamos vivendo agora um drama na cadeia de carne bovina, tá certo? É muito sério o que está acontecendo. Quer dizer, estamos aí parados há 30 dias. Nós já discutimos aqui nesse grupo, tá? Quantas vezes, de uma mentalidade que às vezes permeia o nosso mundo agro, né, que a China precisa do nosso alimento, que pode falar o que quiser, etc. E nós estamos vendo o custo diplomático de lidar mal com o nosso maior cliente. Então, eu só trago o tema da diplomacia como um tema absolutamente central. Quer dizer, a China é a segunda economia do mundo, é a maior agricultura do mundo. A gente não pode achar que as coisas... Veja, hoje a produção de suínos está muito grande na China, o preço derreteu, porque há um processo de abate, entrou em prejuízo os produtores de suínos na China, e, portanto, há uma oferta de carne muito grande. A Argentina, aproveitando esse bloqueio brasileiro, ampliou as exportações de carne vermelha para a China. A Uruguai fez o mesmo, tá certo? A China está comprando, hoje eu estava olhando os dados estatísticos, de países da Europa. Há como substituir por outras fontes? Não totalmente. O Brasil vai voltar a operar? Vai voltar. Provavelmente nós vamos abrir aí. Eu espero que em 15, 20 dias a gente esteja voltando. Ninguém sabe mais. Mas olha o custo de um mau relacionamento diplomático, como a gente veio encaminhando várias vezes, em vários episódios. E acho que isso é muito importante para nós, o setor produtivo. Temos a clareza, gente, ninguém bate em cliente. Quer dizer, não no maior cliente, além do que, tá certo? E só para a gente não esquecer, um importante fornecedor de fósforo para o mundo, que eventualmente pode não vir direto para o Brasil, e vem, mas eventualmente, mas como o mundo é tudo interconectado, menor oferta de um país afeta o preço de todos os outros países. Então, bons relacionamentos diplomáticos, gente, é altamente estratégico, e a gente já defendeu aqui a diplomacia brasileira, que vem de Portugal. Portugal é um paizinho pequeno, conseguiu preservar um território
gigante como é o Brasil. Eu aprendi com um dos melhores professores de economia que eu tive na vida, o professor Guilherme Dias, conhecia muito de agricultura, e que sempre falava isso. Olha como a tradição diplomática portuguesa, que sempre inspirou o Itamaraty, conseguiu manter o Brasil, né, sem um grande poderio militar, de uma maneira um grande país, com excelentes relacionamentos com todos os países do mundo. Esta é a diplomacia que eu acho que a gente tem que ter para defender os interesses legítimos do Brasil, e são nessas experiências ruins que a gente acaba tendo que a gente tem que aprender e olhar com uma perspectiva muito mais ampla. Então, Roberto, o Eduardo trouxe aqui a ótica do fertilizantes. Veja que a China é exportadora relevante de adubo no mundo, tá certo? Adubo esse que nós precisamos para produzir nossa produção agrícola. Tá? Só não queria deixar passar isso, eu peço desculpas, meus colegas, ter puxado o tom aqui, mas é que eu estou vendo dentro na cadeia dos pecuaristas. Eu sou um pecuarista também modesto, mas sou, tá certo? A gente está vendo o quanto dói, né, um desequilíbrio dessa natureza com o nosso maior cliente. Desculpa, Roberto. Você tem toda a razão. Não, está ótimo a sua observação, porque, na verdade, é um tema que nós falamos quase toda segunda-feira, que é esse tema da diplomacia de resultado, né? E ainda bem que o novo chanceler realmente está cuidando desse assunto aí, procurando fazer acordos bilaterais e trabalhando positivamente, porque o anterior fez um estrago na nossa fronteira diplomática que até hoje está fazendo ferida ainda. Mas foi muito bom se lembrar, Alexandre, muito bom mesmo. Legal. Bom, perfeito, gente. Aproveitando o gancho aí de proteína animal, né, surgiram alguns dados, estimativas da BPA para o ano que vem, né? Então, existe uma perspectiva para 2022 que vai existir um crescimento de demanda de ovos no Brasil em 2,5%, e, por outro lado, a exportação deve crescer 6,5% no segmento de ovos. No segmento de carne suína, nós vamos ter um crescimento de demanda para 2022 de 6,5% de demanda e de exportação de 13%. E no frango, um crescimento de demanda de 5,5% e um crescimento na exportação de 3,5%. Então, vejam que, mesmo com o cenário de commodities mais caros, impactando, consequentemente, no preço, no custo de produção e, infelizmente, no preço final para o consumidor da cidade, né? E felizmente para o produtor, nós vamos ter um ano de 2022 muito promissor para as cadeias de proteína animal do suíno, das aves e dos ovos. Marcelo, tem um ponto aí para a gente amarrar a nossa conversa, que é o seguinte, né? Se continuar esse clima bonito, né, que, como você abriu o nosso programa, graças a Deus está chovendo, e os modelos que saíram essa semana do modelo europeu tem uma boa previsão de chuva para esses próximos 2 meses e até para janeiro, fevereiro. Em março, é claro que está um pouco longe, né? Esses modelos são probabilísticos, a gente tem que ir acompanhando, nós sabemos, é o que a ciência produziu de melhor, mas é um modelo probabilístico. Mas, enfim, se esse script acontecer, nós vamos ter um plantio bem mais cedo de soja, né? Já estamos tendo, gente, até a semana passada o Mato Grosso já tinha plantado aí 45% da área, no ano anterior 8%. Provavelmente nós vamos chegar no fim do mês de outubro com o Mato Grosso plantando 80% e 85% da área. É uma mudança completamente diferente do ano anterior. Está acontecendo isso. A primeira safra de milho é recorde a evolução de plantio. Nós vamos colher mais cedo e permitirá plantar a safrinha mais cedo. O alerta aí do Eduardo, tem que trazer o adubo mesmo, porque vai ser mais cedo, tá certo? E vamos expor a um risco muito menor a safra de milho. Qual a consequência, Marcelo? Hoje, a paridade para eu importar milho, que é onde o milho, por exemplo, está rodando no Paraná, está na casa de R$90, R$93. Ou seja,
Para eu pegar o milho lá na Argentina e trazer e colocar no centro do Paraná, por exemplo, vai me custar 90 e poucos reais, que é mais ou menos onde o mercado tem atuado em termos de preço de milho. Se a safrinha for grande, gente, o Brasil volta a ter volume para exportar 40 milhões de toneladas e o milho tende a ir para a paridade de exportação, que seria quanto no Paraná hoje? 60 reais, ao redor de 60, 60 e pouco, no Cerrado, ao redor de 50 reais. Qual a implicação disso, Marcelo? Vai ter uma queda muito relevante no preço do milho, sem mexer com Chicago. Não estou falando de Chicago, eu estou falando só porque não tinha milho no Brasil, a gente está tendo que... O preço foi para a paridade de eu importar milho. O farelo de soja vai acontecer a mesma coisa. A gente fez algumas simulações, Marcelo, pode ser que o custo caia 25% a 30% da ração, o que significa, nas cadeias de proteína animal, o primeiro alívio de custo que vai permitir o setor reagir, respondendo com, vai ter margem, vai produzir mais, o que vai ofertar mais e vai cair o preço da carne, com lucratividade para as cadeias de proteína animal, o que é um cenário muito benigno se esta safra se confirmar. Então, só para amarrar tudo que nós estamos falando, né? Olha o que o Monteiro nos trouxe. A área plantada cresceu, a adubação cresceu, se São Pedro permitir, né? Nós compramos esse adubo barato lá atrás, relativamente ao que está hoje. Se essa safra vier grande, a gente tem um choque de oferta muito positivo. Eu estou achando um pouco estranho algumas notícias que a gente tem lido até em grandes jornais, dizendo que a safra vai quebrar. Eu acho que está acontecendo o contrário até agora, pelo menos. Tá? O cenário está bem melhor do que 2 meses atrás, e se seguir o que os modelos estão indicando, o Brasil vai colher sua maior safra da história. Tá? Então, acho que é importante a gente ter esse tema aqui, tá, Marcelo, que fortalece esse argumento de crescimento da produção de carnes a preços mais baixos, beneficiando toda a sociedade brasileira, que é a preocupação que o Tejon manifestou aí, certo, Tejon? Olha, Alexandre, eu queria aproveitar aqui o Marcelo, Eduardo, Roberto, essa coisa toda, quando eu fico ouvindo vocês, eu fico apavorado com a necessidade do maldito planejamento estratégico do agro brasileiro. Me deixa apavorado. E, Roberto, eu volto ao Ney Bittencourt de Araújo, em 1980, falando isso, tá certo? E aí eu fico angustiado. Vocês aí, é difícil a gente partir para um planejamento estratégico do agro? E uma segunda pergunta mais endereçada a Roberto. Todo esse movimento que a gente está vendo, o agricultor, você tem que ver. As cooperativas brasileiras, elas estão mais bem organizadas mediante esse risco, essa mitigação de risco, né? Essas duas questões. Mas é tão difícil a gente ter um maldito plano estratégico do país que tem uma dependência de... Para mim, não é 26,6% não do PIB, Roberto. Eu acho que nós estamos muito mais para 36%, 38% do PIB. As contas, Alexandre, são difíceis de fazer e tal, mas é muito mais que o 26%. Então, num país com essa dependência de agribusiness, caraca, não tem, temos que ter um plano estratégico. Ô, Tejon, essa tua explosão aí é mais do que bem-vinda e justa. Agora eu te pergunto, que estratégia nós temos no Brasil? A agricultura cresceu, evoluiu com base em tecnologia, empreendedorismo, algumas políticas públicas que funcionaram e o mercado que cresceu lá fora. Então, tem fatores que nos levaram ao crescimento, a uma soma de fatores. Então, crescemos muito. E a indústria? Qual é a estratégia para a indústria que tem o Brasil? Então, realmente, a tua preocupação com estratégia é uma preocupação que transcende o nosso setor para se preocupar com uma estratégia de desenvolvimento do país. Você tem toda a razão, Tejon. Ô, Tejon, nós latinos temos uma tendência ao individualismo. Nós temos dificuldade de pensar de forma coletiva, né? E se você olhar as estatísticas do IBGE, quanto mais passa o tempo, mais o brasileiro está vivendo só. Por causa, um dos fatores, individualismo, né? E para pensar na estratégia global do agro brasileiro,
nós temos que aprender primeiro a pensar de forma coletiva. Porque se você olhar as associações, ou se você olhar, cada uma defende o seu segmento. Só que, em algum momento, quando você vai construir um planejamento estratégico de nação de 20, 30 anos, nós precisamos olhar o todo. Nós temos que abrir mão de alguns pontos em pró da coletividade. E aí pega no comportamento nosso de latino, de olhar para o umbigo e de olhar o curto prazo e de olhar só o que interessa para o meu setor ou para a minha atividade e assim por diante. Então, realmente, a matéria que você fez, Tejon, de forma brilhante aí no seu comentário da Eldorado, falando que falta maestro para reger essa orquestra do agronegócio, é uma realidade, porque o nosso segmento é gigantesco, os números que eu tenho, nós vamos representar esse ano mais de 30% do PIB do Brasil, só que há dificuldade de fazer uma articulação integrada. Agora, as cooperativas, Tejão, foi a tua pergunta que eu não respondi, vão evoluindo muito bem. Viu? As cooperativas têm hoje um plano estratégico muito bem estruturado, vai avançando, inclusive com a questão tecnológica. Uma das questões que nós tratamos várias vezes aqui também foi a da conectividade, da agricultura digital que está chegando por aí, da qual o pequeno produtor fica excluído por razões óbvias. Então, as cooperativas estão cuidando disso, uma estratégia de avanço e de incorporação desse pessoal todo no sistema produtivo brasileiro. Então, é um setor que vem evoluindo positivamente graças ao trabalho da OCB. E hoje, Tejão, o cooperativo de crédito representa uma coisa importante. Aliás, tem o apoio do atual presidente do Banco Central, que acredita que o cooperativo de crédito está ajudando bastante. Então, o setor vem se desenvolvendo com uma estratégia razoavelmente bem costurada. Eduardo? Não, é aqui dentro desse contexto aqui, para contribuir, Tejon, acho que apesar de ser tardio, fundamental a gente ter acordado para ter um plano nacional de fertilizantes que vai poder incorporar na agenda estratégica do país um tema relevante, porque a gente veio crescendo ao longo das últimas 2 décadas e com uma visão imediatista, de curto prazo. Não se preocupe, eu tenho a produção nacional aqui, não me atende, mas eu vou importar do meu vizinho. Ocorre que o mundo é cíclico e é feito de ondas positivas e negativas, e vivemos agora um grande desafio dessa questão da crise energética, que começa a colocar em risco um item importante e estratégico para o país enquanto nação. Então, é uma boa reflexão e talvez aqui seja um ponto de inflexão para que a gente reveja algumas ações que foram adotadas ao longo do último ano. O Roberto acabou de mencionar no início o Marcelo no início da fala dele sobre a Petrobras. Nós produzíamos aqui em 2015 1 milhão de toneladas de ureia. Nós consumimos 6, produzíamos 1. Essa produção foi descontinuada. Agora, a Petrobras arrendou a sua fábrica para uma outra organização, uma empresa, iniciativa privada, que vem retomando isso, e a gente espera que isso retome, porque você olha as reservas de gás que esse país tem. A gente precisa de uma política de gás eficiente. O preço de gás no Brasil, comparado com qualquer país do mundo, é absurdamente alto, e olha o que isso é fundamental para a matriz energética, não só do agro, mas quanto do país, né? Então, é importante, sem dúvida nenhuma, a gente ter despertado para isso. Pois é, Alexandre, você é que resolve tudo, viu? Sabe tudo, resolve tudo. Mas, Tejon, eu acho que você trouxe um ponto super importante. No caso, eu acho, sinceramente, de todas as lideranças, o setor cooperativo é o que eu acho que é mais unido, né, que tem feito um trabalho assim mais completo, sabe? São várias cooperativas, a gente começa a ver projetos comuns das cooperativas, sabe? A gente está começando a ver uma convergência de visão. Tá? No caso de fertilizante, muitas cooperativas compram antecipadamente os fertilizantes, acho que a imensa maioria. Então, e não tem só comercialização, né, Alexandre? Desculpa te interromper, mas tem tecnologia. Esse pessoal da cooperativa altamente tecnificado, pessoal super preparado,
estão na era digital, você tem muita cooperativa trabalhando na era digital, então esse pessoal está na ponta mesmo, tem toda a razão aí, viu? Eu acho que como liderança é o grupo que está conseguindo montar como projeto de país a conversa mais estruturada, pela tradição do que o Marcelo trouxe, que é cooperativa, tem que unir, tá certo ou não? Pensar junto, é uma filosofia diferente, isso ajuda a construir uma estratégia, um desenho, etc. Eu acho que é um lado belíssimo do agronegócio brasileiro e que eu vejo, Tejão, que tem esses líderes que você anda ansiando e provocando. Eu acho que do cooperativismo vai sair muita coisa em termos do futuro do Brasil. Muito bem. Eu acredito, viu, Tejon, que esse trabalho de fazer esse planejamento ele tinha que ser feito com várias mãos, né, como diz os pianistas, governos, secretários estaduais, associações de classe, criar um grande fórum aí e trabalhar, dividir as pessoas em grupos, subdividir os temas, né, e fazer um grande trabalho que pudesse nortear uma estratégia maior para o agro brasileiro, que, sem sombra de dúvida, toda a cadeia produtiva e o consumidor final também ganharia com isso, porque várias ineficiências estariam sendo eliminadas. Bom, nós estamos... Marcelo, Pois não, Roberto? Só um comentário sobre o que está dizendo aí, na linha do que o Eduardo falou. Esse grupo de trabalho de fertilizantes fez exatamente isso, viu? Primeiro, é um grupo de trabalho da Secretaria de Planejamento Estratégico da Presidência da República. Então, está no alto nível a definição do grupo. Segundo, participam vários ministérios, direto ou indiretamente ligados à produção. Terceiro, chamadas as entidades de classe. Todo mundo conversou com eles em audiências específicas. Chamaram os produtores de fertilizantes, os agricultores, as cooperativas. Todo mundo conversou. Então, é um trabalho bem feito, viu? Bem feito. Tanto que ficou complexo demais. E o novo secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, agora pediu afunilar um pouco as conclusões de proposta para que sejam mais factíveis no curto prazo. Mas é exatamente o que você falou. Ouviu todo mundo envolvido direta ou indiretamente no programa de fertilizantes. Foi muito bem feito o trabalho. Legal. Bom, gente, nós estamos chegando já no final do programa. Hoje foi um programa aí muito movimentado aí, com alguns temas muito calorosos aí do momento. Eu quero pedir para os nossos internautas que estão nos assistindo, que gostaram do programa, que coloquem um like aí no nosso canal do YouTube aí, e que possa compartilhar esses debates com seus amigos para que o nosso programa se torne cada vez mais conhecido e utilizado pelo público do agro para que eles possam construir sua estratégia, seu modelo de gestão, seu planejamento, porque todas essas discussões, essa troca de ideia aqui é muito rico para que cada executivo possa fazer a sua estratégia, o seu planejamento e o seu modelo de gestão. E para a gente fechar, fazer a nossa rodada final, o nosso convidado de honra aí, Eduardo, você é o primeiro. Qual a mensagem final que você quer deixar para o nosso público? Opa, Marcelo, eu vou quebrar em 4 submensagens aqui. Então, a primeira submensagem, Marcelo, olha, pessoal que faz aqui a conexão do campo com a cidade. Fertilizantes e defensivos são tópicos completamente distintos. E para você que está aqui na cidade, querendo aprender um pouco mais, o fertilizante é o alimento da planta. O defensivo é o remédio, é a vacina da planta. Outro tópico importante, esse aqui vai para os nossos amigos produtores aí no interior do Brasil. O nome do jogo aqui é segurança na matriz de abastecimento. Ao fazer as suas escolhas, entenda de quem está comprando e com quem esse seu fornecedor interage ao redor do mundo, vis-à-vis as incertezas que a gente dividiu com vocês aqui no final do dia. E 2 mensagens aqui, ó, momento de compra safrinha, nós não temos muitas alternativas, não dá para esperar mais, da mesma forma que para a cana e para o café que estão aí.
Agora, para a safra futura, pessoal, gestão, acompanhamento importante do que vem acontecendo também na sua parte, a comercialização daquilo que vocês produzem, e se está preocupado em querer garantir alguma coisa, a relação de troca está muito cara, então comece a fazer fechamentos parciais, não queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque você tem aqueles caras que querem ganhar tudo e acabam não sendo bem sucedidos nessas estratégias. Essas são as 4 mensagens aqui. Mais uma vez, Marcelo, um grande prazer estar conversando com vocês aqui, aprendo demais, me divirto demais ouvindo vocês aqui, que são verdadeiras referências e estrelas da constelação do agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Tejon? Obrigado, Eduardo. Genial aí. Agronegócio não é cassino, né? Muito bom. Muito bom teu encerramento. Olha aí, Roberto, vai rolar um negócio novo que a Embrapa está lançando, que é a cana-milho, viu? Um consórcio cana-milho aí, é outra coisa muito interessante. Mas eu fecho aqui com a mensagem extraordinária de todos vocês, mas do Alexandre sobre relação de negócios, né? E aqui eu vou encerrar com uma frase maravilhosa de um agrônomo espetacular. Aliás, os agrônomos que eu conheço são grandes pessoas de marketing e vendas. Esse é o Antônio Secundino de São José, fundador da Agroceres. Ele dizia: se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. Ou seja, Brasil, né, Alexandre? Aprende a ser bom vendedor e para de falar mal de cliente. Roberto? Ô, Marcelo, bom, eu acho que foi uma reunião muito importante hoje. A presença do Eduardo foi muito positiva, porque mostra os horizontes de curto prazo para nós. Fertilizantes é uma coisa, defensível é outra coisa. Agora, é preciso ter estratégia mesmo, cada um na sua fazenda, né? E confiar nas cooperativas, porque elas são realmente uma grande saída coletiva para todos nós. Comprar aos poucos, vender aos poucos. Essa é uma boa estratégia. Legal. Alexandre? Eu vou na linha do Tejon. Bom, primeiro, eu acho que foi muito bacana, Eduardo. Obrigado, uma contribuição muito rica, viu? E eu vou seguir nessa mesma toada aí do Tejon e reforçar, né? O custo de brigar com clientes é muito alto. Os países, assim, nós estamos lidando com grandes potências que fazem escolhas, que têm estratégia, que têm planejamento de longo prazo, tá certo? Que tem estrutura para aguentar baque por um longo período de tempo, tá certo? Originação, etc. Nós temos que fazer parte de um projeto inteligente, né, de um jeito estratégico, para que nós possamos consolidar ainda mais essa base. O Brasil está crescendo, né? Cada vez mais as safras crescem, nós precisamos realmente ter bons relacionamentos, gente, porque o problema vai ficar maior se nós não gerenciarmos bem esses relacionamentos internacionais. Então, reforço aqui algo que a gente vem tentando defender no nosso programa, né, Roberto? Já tomamos umas porradas por aí, todo dia a gente apanha, tá certo? Mas vamos seguir firme, porque acho que o caminho correto vai se impondo. Obrigado aí, pessoal. Bom, gente, a minha mensagem final, eu queria parabenizar a Forbes por preparar aí a lista das 100 mulheres do agro mais influentes do país. E queria parabenizar todas as 100 mulheres que foram reconhecidas pelo seu brilhante trabalho na frente dos seus negócios, de suas empresas, de suas instituições, em prol do desenvolvimento e da competitividade do agronegócio brasileiro. E quero também incentivar aquelas mulheres que não apareceram nessa lista, que vocês também se sintam reconhecidas, né, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, e com certeza nos próximos anos vocês também aparecerão nessa importante lista da Forbes, que reconhece o brilhante trabalho das mulheres brasileiras do agronegócio.
Marcelo, se você me permite interromper a ousadia aqui, mas aqui a chance de eu fazer uma homenagem sem querer puxar o saco, mas minha chefa está nessa lista, né, Marcelo? A Corinne Ricard é uma das 100 mais influentes aqui do Brasil, é com muito orgulho que a gente é liderado por essa executiva que faz a diferença e que nos ajuda a produzir o alimento que o mundo precisa. Muito legal, viu? Legal. E nós aqui no programa tivemos o privilégio de receber aqui já algumas dessas que foram reconhecidas e homenageadas, e a gente espera nos próximos programas a gente poder trazer mais algumas dessas brilhantes mulheres aí que contribuem fortemente com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Eu gostaria de lembrar que o nosso programa tem um oferecimento de Mosaic Fertilizantes, e se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Eu queria agradecer os nossos internautas que estiveram conosco até agora e dizer para vocês que esperamos vocês novamente na próxima segunda-feira, às 17h30, aqui no site Notícias Agrícolas. Um abraço a todos e uma excelente semana de muito trabalho e de muita saúde. Obrigado. E chuva! E chuva! Chuva! Oferecimento Mosaic Fertilizantes. Se a Mosaic Fertilizantes faz toda a diferença.